Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aulinha e hoje nós vamos ver, cadê minha caneta aqui? Nós vamos ver questões sobre poder executivo, certo? Então, direto ao assunto, vamos aqui para as questões. Poder executivo dentro de direito constitucional, um tema que tem caído questões na prova da OAB, salvo engano, a mais recente foi no 32º exame. E as principais questões desse assunto, vocês vão ver, se referem às imunidades do presidente da República. Então, primeira questão, um representante da sociedade civil apresentando indícios de que o presidente da República teria ultrapassado os gastos autorizados pela lei orçamentária e, portanto, cometido crime de responsabilidade. Então, você já vai marcar aqui, ó, crime de responsabilidade, certo? Que é diferente da logística do crime comum. O crime de responsabilidade conduz ao impeachment, enquanto o crime comum conduz à pena comum, direito penal convencional, certo? O impeachment, ou crime de responsabilidade, ele vai estar inserido naquela logística da responsabilização administrativa, que tem como penalidade a retirada do cargo, o impeachment do chefe do Poder Executivo. Então, pelo impeachment, sim, qualquer cidadão pode denunciar aí o presidente da República. E ele denunciou o presidente da República à Câmara dos Deputados. Foi protocolizada a denúncia na Câmara, observados os trâmites legais e regimentais, de modo que o plenário pudesse ou não autorizar a instauração do processo contra o presidente da República. Então, a denúncia foi para a CCJ, que analisou, aprovou e jogou para o plenário da Câmara dos Deputados, certo? Como é o processo de impeachment, o plenário da Câmara dos Deputados, por 2/3, vai jogar, autorizar, se tiver os 2/3, para o Senado Federal, que é quem vai julgar o presidente. O Senado Federal pode, em uma análise primária, novamente, recusar, ou ele pode dar seguimento e, ao final, aí sim, o Senado Federal vai condenar o presidente da República pelo crime de responsabilidade, ok? Então, olha só, dito isso, do total dos 513 deputados da Câmara, apenas 400 estiveram presentes à sessão, sendo que 260 votaram a favor da instauração. Aqui é uma questão de matemática, porque se 513 é o total, ele quer confundir você com 2/3 dos presentes, né? Então, 1/3 do presente é 1/3 de 400. Vou para a matemática aqui, 1/3 de 400 dividido por 3 vai dar 133, e aí daria 266. 2/3 dariam 266. Porém, ainda que fosse esse número, não é possível, né? Por quê? Porque só 260 foram a favor. Mas, eu vou lembrar, 2/3 tem que ser do total. Então, 1/3 dá 171, 2/3 dão, né, 342. Então, esse processo não poderá continuar. Por quê? Porque não foi autorizado pela Câmara dos Deputados. O processo será enviado ao Senado Federal? Não será enviado. O processo será enviado ao Supremo? Ainda que tivesse o quórum, não seria enviado ao Supremo, mas ao Senado Federal. O processo deverá ser arquivado, tendo em vista que a decisão da Câmara não ter contado com a manifestação favorável de 2/3, sim. Dá-se o impeachment? Não é nem a Câmara dos Deputados que vai julgar se vai dar impeachment, não. Ela apenas autoriza. Por isso, a resposta é a letra C. Está aí o artigo 51, competência privativa da Câmara dos Deputados para autorizar por 2/3 o julgamento, a instauração do impeachment. E aí eu vou abrir aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou abrir aqui o artigo 51 para dar a continuidade aqui da leitura dele. É um artigo que fala da Câmara dos Deputados, certo? Então, no artigo 48, 44 a 49
e no 48 principalmente, você vai ter a competência do Congresso. No artigo 51, a competência da Câmara dos Deputados. E no artigo 52, a competência do Senado Federal. Certo? Ok? Ok. Por isso, nós temos aqui o gabarito. Questão do 23º exame. Novamente, o assunto de responsabilização do presidente da República que descumpriu ordem judicial emanada da autoridade competente. Isso aqui, pessoal, é importante para a gente, porque essa questão ela é a questão feita para confundir. Se você pegar o artigo 85 da Constituição, inciso 7, você vai ver que descumprir decisão judicial gera crime de responsabilidade que vai gerar o impeachment. Aí você fala, beleza, Alan, mas por que eu confundi? Porque ele fala que o presidente da República descumpriu a ordem judicial, que gerou um ônus para a União, e aí a AGU argumentou que a mora é justificável por conta da ausência de previsão de recursos públicos em lei orçamentária específica. Apesar disso, um grupo de parlamentares interessados em provocar a atuação do Ministério Público entendeu ter ocorrido crime comum. Então, olha só, a questão, para confundir vocês, ela fala de um cabimento de crime de responsabilidade, mas depois ela vai se limitar à análise do crime comum de desobediência, procurando você para que, como advogado, informe que órgão seria competente para julgar esse ilícito. Dito isso, a par da conduta descrita, é correto afirmar que o presidente da República deve ser julgado. O presidente da República ele terá, nesse caso, a mesma imunidade, certo? O presidente da República para julgar crime comum de desobediência. Então, vamos lá, ó. Crime, se for crime comum ou crime de responsabilidade, certo? Aí, olha só, crime comum e de responsabilidade. Ambos passam pela Câmara dos Deputados. Mas no crime de responsabilidade, a gente viu STF, perdão, Senado Federal, né? Acabamos de ver. Eu já me confundi, não estou mais pronto. Senado Federal. E no crime comum, julgamento pelo STF. Aqui no Senado Federal, a presidência do Senado Federal vai ser feita pelo ministro presidente do STF. Certo? A presidência. Mas o julgamento é no Senado Federal. Como ele falou crime comum, aqui, ó, muita gente iria de B por entender que houve crime de responsabilidade. Só que ele não está perguntando o que aconteceu, ele está perguntando a tipificação que foi dada. Crime de desobediência, crime comum, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você tiraria essas duas alternativas aqui. Após autorização do Congresso? Não, após autorização da Câmara dos Deputados. Certo? Seria aqui a resposta da questão. Ok? Artigo 86. A admitida acusação contra o presidente da República por 2/3 será submetida a julgamento pelo STF nas infrações penais comuns ou pelo Senado nos crimes de responsabilidade. Certo? Certo. Mais uma questão. Em determinado órgão integrante da Administração Pública Federal, vinculado ao Ministério da Fazenda, foi apurado que aproximadamente 100 cargos estavam vagos. O presidente da República, mediante decreto, delegou ao ministro da Fazenda amplos poderes para promover a reestruturação do aludido órgão público, inclusive com a possibilidade de extinção de cargos. Essa questão do 27º exame trouxe, na verdade, o artigo 84 para debate. Se vocês abrirem aí o artigo 84, vocês vão ver que trata da competência privativa do presidente da República. E aí, qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, ó. O detalhe é o seguinte. No artigo que a gente viu lá, 51, 50 e poucos, a gente fala da competência da Câmara dos Deputados, competência do Senado. Aqui nós vamos falar da competência do presidente.
E aí, nós temos vários incisos aí, mas eu vou falar 2 incisos, na verdade, que são bem importantes porque são cobrados muito em prova. É a questão que tem muita relevância com o direito administrativo, aquele poder regulamentar, os poderes administrativos, poder regulamentar. Olha só, nós temos a possibilidade do poder do presidente da República, né, da possibilidade de usar o inciso 4 para elaborar decretos regulamentares. São os regulamentos, poder regulamentar. E aí, por meio do inciso 6, você tem outro tipo de decreto, que é o decreto que vai organizar, que vai disciplinar alguns funcionamentos da administração pública, certo? Então, olha só, o 6 vai dar inciso A não, a linha A, para organizar o funcionamento da administração federal quando não implicar em aumento de despesa ou criação e extinção de órgão público. Então, ele pode organizar a administração federal desde que não aumente despesa. Então, não implicar em aumento de custo, nem criar, não pode criar ou extinguir órgão público. Porém, tem outra possibilidade de, por meio de decreto, o presidente organizar, né, disciplinar a administração pública, que é a possibilidade de extinguir função ou cargo público quando vago. Então aqui eu estou falando de função, não de órgão. Ou cargo, você ficou meio aqui, né? Cargo vagos. Aí ele pode dizer, ó, tem 300 cargos vagos aqui, eu vou extinguir, não vou precisar preencher esses cargos com concurso público, certo? Aí o que acontece? Quando você vai para o parágrafo único do artigo 84, ele vai dizer alguns incisos que podem ser delegados para ministro de Estado, para o PGR e para a AGU. E o inciso 6 é um desses. O que isso quer dizer? Um ministro de Estado pode, dentro do seu ministério, organizar o seu ministério, organizar a administração federal, desde que, por meio de decreto, ele não aumente a despesa, nem crie ou extinga órgão público, e ele pode, mediante decreto, extinguir função ou cargo público vago. Então, ele pode. Então, o que é que está acontecendo aqui? O presidente da República, mediante decreto, delegou ao ministro amplos poderes para promover a reestruturação, inclusive com a possibilidade de extinção de cargo. Ele pode fazer isso dentro dos limites do inciso 6 e do parágrafo único do artigo 84. Então, esse decreto está ok. Aí vamos lá. Somente mediante lei em sentido formal é admitida a criação e extinção de funções e cargos públicos, ainda que vagos, não. Os vagos podem ser mediante decreto, então tchau. Letra B. A Constituição de 88 atribui exclusivamente ao PR a possibilidade de, mediante decreto, dispor sobre extinção ou cargos públicos. Não admite, pode sim, desde que vagos, né? Mas pode delegar ao ministro de Estado. Letra C. O referido decreto presidencial se harmoniza com o texto constitucional, uma vez que o presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, sendo permitida delegação. Ok, é o que a gente viu. Letra D. A Constituição de 88 não permite que os cargos públicos legalmente criados, ainda que vagos, sejam extintos. Ressalvar, pode sim ser extinto quando vago. A gente já viu isso também, certo? Resposta da letra C. Tá aí, artigo 84, inciso 6, alíneas A e B e parágrafo único disciplinando. Ok? Aqui, pessoal, nós temos algo que não é necessariamente dentro do assunto de poder executivo. Essa questão trata o seguinte, ó. A mesa da Câmara dos Deputados encaminhou ao ministro de Estado da Saúde pedido escrito de informações acerca da sua participação na formulação de política pública e na execução das ações
de saneamento básico no território nacional. Passados 30 dias do recebimento do documento, não há qualquer resposta por parte do Ministério, sendo que o ministro da referida parte entende que as questões suscitadas não demandam resposta ministerial, por não possuírem caráter técnico, mas apenas político. Indignado, o presidente da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara dos Deputados, submete a questão à apreciação de sua assessoria jurídica. Sobre o caso narrado, assinala a opção que apresenta, de acordo com o sistema jurídico constitucional brasileiro, a resposta correta. Então, vamos lá. Ok? Nós temos aqui uma questão que vai tratar um pouquinho sobre a competência e os poderes do Congresso Nacional. E aí, olha só, o Congresso Nacional, ele pode demandar o ministro para que preste informações. E, caso o ministro não faça, isso pode gerar crime de responsabilidade, certo? Essa é a disciplina do artigo 50 da Constituição. Então, vamos lá. O ministro de Estado da Saúde, em exercício no âmbito do Poder Executivo, somente está obrigado a responder aos pedidos oriundos da Presidência da República. Não, ele também tem que responder aos pedidos oriundos do Poder Legislativo. Em razão do princípio da independência, a ausência da resposta por parte do Poder Executivo não acarreta sanções jurídicas. Acarreta, sim, possibilidade de enquadramento como crime de responsabilidade. A ausência de resposta poderá fazer com que o ministro responsável pela pasta venha responder por crime perante o STJ. Não. Certo? Não é isso daqui. Portanto, letra D. E aí, nós vamos aqui, ó. Artigo 50, parágrafo 1º. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados, ou qualquer de suas comissões, por iniciativa e mediante entendimentos com a Câmara respectiva para expor assunto de relevância do seu ministério. As mesas e o Senado poderão encaminhar pedidos escritos a ministro de Estado ou qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importante em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Ok? Aqui, essa questão está mais afeita ao Congresso Nacional e, portanto, ao Poder Legislativo, mas por dispor sobre o ministério, os ministérios, que é Poder Executivo, trouxemos aqui para vocês. E aí, nós temos outra questão acerca da responsabilidade criminal do presidente da República. O presidente da República, não sei se já falei, mas falando agora, possui 3 imunidades. A primeira imunidade é, que nós já falamos, a autorização para julgar por crime de responsabilidade, crime comum. Então, a autorização prévia da Câmara dos Deputados. Tem a imunidade de não poder ser preso antes de sentença penal. Então, ele não pode ser preso preventivamente. Isso está no artigo 86, parágrafo 2º. E a imunidade penal relativa, que é, ele não vai ser processado por crimes que não dizem respeito ao exercício de suas funções durante o mandato. Por isso que é relativa, certo? Alan, por que é relativa? Porque, na verdade, é parágrafo 4º, né? Eu olhei aqui só para conferir, para não dizer errado. Mas aqui é 3º, aqui é 4º, certo? Eu sabia que eu estava anotando uma coisa errada. Então, ó, parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, ele não pode ser, por exemplo, durante o exercício do seu mandato, preso preventivamente, enquanto não houver uma sentença criminal condenando-o na infração comum. E, parágrafo 4º, o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ainda que ele cometa um crime durante o mandato de presidente da República, então aqui começou e aqui termina o mandato dele. Ele cometeu um crime aqui, mas esse crime não tem relação com o cargo de presidente. A ação penal vai ficar suspensa, não vai poder
ser tramitada e só vai começar aqui, certo? Ele só vai poder ser responsabilizado aqui. Então, olha só. No dia 1º de janeiro de 2015, foi eleito presidente da República para um mandato de 4 anos. Pouco depois, já no exercício do cargo, foi denunciado pelo Ministério Público por ter sido flagrado cometendo crime de lesão corporal contra um parente. Embora o referido crime não guarde nenhuma relação com o exercício da função, o presidente da República mostra-se temeroso com a possibilidade de ser imediatamente afastado do exercício da presidência e preso. Se a situação ocorrida na República Alfa acontecesse no Brasil, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o afastamento do presidente da República dar-se-ia, né, o afastamento do presidente da República se o Senado Federal deliberasse dessa maneira. Não. A permanência do presidente da República no exercício da função, embora tenha que responder pelo crime cometido após a finalização do seu mandato. O afastamento do presidente da República se, após a autorização da Câmara dos Deputados, houvesse sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Seria crime comum, iria para o Supremo, mas como se trata do presidente da República, aqui não vai processar, certo? Esse afastamento, pessoal, de 180 dias acontece quando o quê? Quando, por exemplo, nos termos do parágrafo 1º, no crime de responsabilidade for instaurado o processo no Senado. Então, olha só, Alan, quando é que vai acontecer esse afastamento de 180 dias? Crime de responsabilidade, Câmara dos Deputados, 2/3, vai para o Senado Federal. Se o Senado Federal aprovar a instauração do processo, o presidente é afastado por 180 dias e aí o processo de impeachment no Senado começa até a decisão final do Senado Federal. Se, por exemplo, o presidente cometeu um crime comum no exercício de suas funções e com relação às suas funções, aí crime comum, Câmara dos Deputados, 2/3, STF. E é o que acontece. Se o STF, da mesma forma que o Senado, aprovar o processo, ou seja, receber a denúncia ou queixa, aí o presidente é afastado por 180 dias. Isso está no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º do 86 vai dizer o seguinte: decorrido o prazo, se não houver o julgamento, o presidente volta e o processo segue normal, mas ele volta ao exercício das suas funções, certo? Letra D, a autorização para que o presidente da República finalizasse o seu mandato, caso o Senado Federal assim decidisse, após manifestação da Câmara dos Deputados. Não. Seria justamente a permanência no exercício da sua função, embora tenha que responder pelo crime cometido depois. A doutrina, inclusive, trata disso, alegando que haveria aí a suspensão da prescrição do crime cometido enquanto suspensa essa possibilidade de responsabilização criminal. Ok? Então, está aí, letra B, artigo 86, parágrafo 4º. Espero que tenham gostado e, se tivermos mais questões sobre Poder Executivo, nós vamos trazer em mais aulas. Um forte abraço, bons estudos e até mais.